busca por canetas emagrecedoras na internet, ela disparou nos últimos dias, principalmente após o lançamento das primeiras canetas 100% brasileiras. Você deve ter lido ou ouvido essa informação por aí. A produção nacional deste medicamento promete revolucionar o tratamento da obesidade. Contudo, o uso abusivo e sem orientação médica preocupa muitos órgãos de saúde e é sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Gláucia Duarte, que é médica endocrinologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Pamela. Muito bom estar aqui com você, com o pessoal novamente. E o assunto que não quer calar, todo mundo falando disso, não é? É o assunto do momento. Eu fui à farmácia a semana passada e enquanto eu estava na fila, 4 pessoas entraram na fila só para perguntar se tinha caneta. Então, assim, as pessoas estão usando e usando muito as canetas. E hoje nós vamos conversar sobre os mitos e verdades relacionadas a elas. E primeiro, acho que para começar, seria interessante, doutora, que você explicasse pra gente como que a caneta age no nosso organismo. O que ela faz? A primeira coisa, Pamela, é que essas canetas, elas... Dos últimos 10 anos, eu acredito que foram os medicamentos que mais trouxeram resultados positivos para os médicos e para os pacientes em relação ao diabetes tipo 2 e à obesidade, né? Então, realmente foi um boom aí no mercado e também no nosso tratamento. E essas canetas, elas são similares a alguns polipeptídeos, pedacinhos de proteínas, e esses pedacinhos de proteínas estimulam alguns hormônios, por exemplo, insulina, glucagon, hormônios que têm a ver com a regularização do açúcar no sangue e também sinalização de fome. Quando a gente utiliza essa caneta, eles vão diminuir o esvaziamento gástrico intestinal. Então, a comida que a gente comeu fica por mais tempo no nosso estômago e intestino e isso manda uma sinalização de que há alimento e também o cérebro entende que a gente não tem necessidade de comer mais. Temos menos fome. Exatamente, a gente se sente saciado. E essa saciedade é que vai fazer com que a gente não busque mais uma comida além daquele que a gente já consumiu, não é? E é um emagrecimento que normalmente é rápido. Ele é duradouro? Ou quando eu interrompo o uso da caneta, eu ganho peso novamente se eu não mudar os meus hábitos? Nossa, ótima essa pergunta. Depende. Na verdade, o que acontece é que o tratamento, tanto para o diabetes tipo 2 como a obesidade, que são doenças crônicas, eles, lógico, têm que usar a medicação, porém ele tem uma outra parte, que é comer adequadamente, fazer atividade física, dormir bem, né, manejo do estresse. Então, se você usa essa caneta, mesmo perdendo peso rápido, você tem que fazer os outros pilares do tratamento. Mantido esses outros pilares em uso adequado da medicação, você pode ter a chance, por ser uma doença crônica, de garantir com que isso não volte, que você não volte a ganhar peso ou não volte a ficar descompensado do diabetes. Então, você me pergunta, é duradouro? Depende para quem. Depende do manejo do paciente. Exatamente. A gente personaliza o tratamento, a gente individualiza esse tratamento. Vamos de mitos e verdades? E você de casa pode mandar sua dúvida também para o @GazetaMulheres. Primeiro mito ou verdade? Canetas emagrecedoras podem ser compradas sem receita médica. Pode? Pois é. Até o mês passado podia. Agora não pode mais. Não, é um mito. No final de junho, a Anvisa, que é quem regulariza tudo isso, entendeu que precisa de uma receita de controle especial, uma prescrição médica nesta receita e, a partir de emitida, essa receita tem duração de 90 dias. Por que tudo isso, Pamela? Porque a gente viu que muitas pessoas estavam usando as canetas emagrecedoras sem orientação médica. Eu já vi até elas sendo vendidas em grupos nas redes sociais, fora da farmácia. E com isso, a gente não tem condição de saber quem vai ter um efeito colateral e quão grave esse efeito colateral pode ser. É um medicamento? É um medicamento. Então, a partir daí, a gente entendeu também, toda a sociedade médica, a sociedade científica, entendeu que isso seria o melhor e a Anvisa, então, conseguiu colocar
forma, né, da gente vender essa medicação agora com o receituário médico. Perfeito. Próximo na tela, que é justamente sobre o fato da caneta ser um medicamento. As canetas emagrecedoras, elas têm efeitos colaterais ou não têm? Tem efeitos colaterais, isso é uma verdade. As canetas emagrecedoras, como toda medicação, tem alguns efeitos colaterais e eles estão mais ligados ao trato gastrointestinal. Então, são queixas de náusea, de vômitos, são queixas relacionadas a ter episódios de diarreia ou até constipação intestinal, que é a prisão de ventre, uma sensação de dor abdominal ou empachamento. E também pode ter algum refluxo ou azia. E isso tem relação justamente com o efeito da caneta, com o que ela promove, que é deixar esse intestino mais lentificado, exatamente. Para aumentar a saciedade. A lentificação dessa peristalse, né, o movimento do intestino e também o bolo alimentar ficar mais tempo no estômago, pode também causar tudo isso. Em quem? Em quem geralmente é mais sensível. Então, alguns trabalhos dizem que um terço das pessoas pode ter ou até metade das pessoas pode ter. Depende da sua sensibilidade, depende do quanto você tem de histórico anterior de ter tido azia, de ter tido empachamento, de ser uma pessoa que tem uma chance maior de vomitar, por exemplo, quem tem cinetose, né, que é você andar no carro e se sentir mal. Essas pessoas são mais sensíveis e podem desenvolver mais os sintomas. Mas também a gente tem como melhorar isso. Então, como é que a gente faz? A primeira coisa é você conversar com o seu médico e entender se aquele horário está adequado que você está usando a caneta. Ela não tem horário determinado, não é? Então, às vezes, trocar um pouquinho o horário. Muitas vezes, a gente pode revisar a dosagem dessa caneta. A gente pede para não comer comidas muito pesadas, comidas gordurosas, fracionar essa alimentação de uma maneira adequada, evitar álcool, evitar muito tabaco, principalmente quando você está com esses sintomas, evitar aqueles alimentos ricos em gordura, evitar aqueles alimentos líquidos com gás, também isso pode piorar. E quando você estiver assim, nunca deixar de estar hidratado, porque desidratado a gente pode estar mais, se tem a náusea, se tem vômito, se tem a diarreia, a gente pode chegar a desidratar, né? E são efeitos colaterais transitórios ou quem enfrenta esse tipo de desconforto vai seguir com ele durante o tratamento se não fizer nada? Também é muito individual. Tem gente que começa com o tratamento e a partir da segunda ou terceira semana de tratamento melhora muito. E tem gente que perdura um pouco mais tempo. Isso é muito individual. E vale para as canetas como um todo? Porque ao todo nós temos 2 tipos de caneta, certo? A americanas e agora a nacional, é isso? Os medicamentos são os mesmos? Não são os mesmos, Pamela, são diferentes. Na verdade, nós temos 3 tipos de medicamentos, né? 2 deles são de uma farmacêutica e um é de outra farmacêutica. Então, essas 3 medicações são diferentes. Um se chama liraglutida, que é essa agora, que é a brasileira, né? A última a ser lançada aqui. Nós temos a tirzepatida e temos a semaglutida, que foi a primeira que chegou. E algumas pessoas enfrentam efeitos colaterais com uma e não com outra? A maioria das pessoas pode ter alguma diferença, mas geralmente a gente sempre fala, a tendência, como é o mesmo mecanismo de funcionar, né, essa medicação, possivelmente ela vai ter, mas pode ter em graus menores, né, no caso. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre a caneta brasileira, que muitas pessoas estão animadas, né, com ela por ser mais barata. Mas antes, próxima pergunta na tela. Canetas emagrecedoras podem ser usadas todos os dias? Depende. As canetas que são importadas, essas, né, que surgiram, a semaglutida e a tirzepatida, elas têm em bula a orientação de se fazer uma aplicação por semana. Foi assim que foi desenhado os estudos, é assim que a gente entende que ela é eficaz e ela é segura. Já a liraglutida, que é a caneta brasileira, ela deve ser feita diariamente, Pamela. Elas têm o mesmo mecanismo, porém, o jeito de administrar, a constância delas é diferente. E
a potência delas também é diferente? É verdade que a caneta brasileira ela tem um resultado mais demorado do que as canetas importadas? É diferente, eu acho que a gente tem que pensar assim, a liraglutida, que é a caneta que está no Brasil e que é diária, ela já é um medicamento que vem antes de todas as outras. Hoje ela está liberada aqui sem patente, mas ela também tinha uma marca, né? Então a gente já usava para diabetes do tipo 2 e agora a gente usa também para obesidade. Os estudos mostram diferença na porcentagem de perda de peso, mas o efeito é o mesmo. O efeito é controlar o açúcar no sangue e perder peso. Vou te dar um exemplo. A liraglutida tem estudos que ela pode perder até 8% de peso, alguns estudos um pouquinho mais. Isso é um grande sucesso para quem não perde nada, né, usando uma caneta. Já a semaglutida, que é a que a gente mais conhece, né, ela chega a 14% de perda de peso. E a tirzepatida, que é a medicação que tem 2 hormônios, aqueles que eu falei, né, que mexe com a insulina e com o glucagon, essa pode chegar a 20%. Você fala assim, então uma perde mais peso que a outra. Sim, mas nós temos que lembrar que os estudos são diferentes, as populações são diferentes e tem o perfil de doenças também diferentes. Então, cada caneta tem a sua finalidade, tem o seu perfil de paciente. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Todas dão um resultado e depende do quê? Depende da individualidade, depende de você também fazer os outros pilares, que são o tratamento não medicamentoso, e insistir nisso. E sobre valores? A brasileira é muito mais barata do que as outras canetas? A liraglutida em si é uma molécula, é uma tecnologia medicamentosa que tem um preço mais acessível, mais favorável, porque ela já é uma tecnologia que veio primeiro, né? Então, ela vai estar por volta aí de 800 a 1.000, né? Uma caneta. O tratamento para um mês. Ah, o tratamento mensal, Nós perfeito. estamos falando aqui de tratamento mensal, tá? A semaglutida é um pouco mais que isso, talvez 1.300 a 1.800, e a tirzepatida um pouco mais que isso, 1.500 até 2. Então, é um assim, investimento alto. Existe um investimento, né? Isso tem um valor, né? Essa tecnologia medicamentosa tem um valor. E eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Por isso que é tão importante você ter uma orientação médica, né? Porque senão você simplesmente vai e gasta um dinheiro sem saber se aquilo tem uma resposta adequada para o seu perfil, né, metabólico, no caso. As canetas, elas nasceram para auxiliar pessoas que sofrem com obesidade e com diabetes tipo 2. Hoje, elas são utilizadas como uma arma de estética também em pessoas magras. Isso é seguro para quem quer acelerar o processo de emagrecimento, mas não tem um índice corporal alto? Isso não é seguro. A gente não tem estudo, na verdade, para te responder essa pergunta. Hoje a gente sabe que com a obesidade e com o diabetes tipo 2, metabolicamente eles vão ter resultados e a gente vai tirar essas pessoas, além de ter um bom manejo dessas doenças crônicas, a gente vai tirar elas de eventos graves, por exemplo, eventos cardiovasculares, a gente vai melhorar como infarto, né, como doença coronariana, como insuficiência cardíaca, a gente vai melhorar eventos cerebrovasculares como derrame, a gente vai melhorar fígado gorduroso, que é a esteatose hepática. Então, isso para as pessoas que foi o que a gente testou nos estudos clínicos com obesidade e diabetes tipo 2. Para fins puramente estéticos, para perda ponderal muito pequenininha ou para uma gordura localizada, às vezes eu até ouvi falar sobre isso, a gente não tem nenhum estudo e os resultados são frustros, né? E a pessoa acaba tendo uma expectativa e não alcançando essa expectativa. Exatamente. Temos mais um tópico que é sobre fertilidade. As canetas emagrecedoras podem afetar a fertilidade? Isso é mito ou verdade? Depende. As canetas emagrecedoras, em si, diretamente, elas não afetam a fertilidade, mas você perder peso melhora a sua fertilidade. Ah, então a caneta não provoca nada, é a perda de peso que pode auxiliar. Isso, perder peso aumenta o estrogênio na mulher, isso vai fazer com que essa mulher ovule mais e ovulando mais a chance de engravidar é maior ou
aumentando o estrogênio, regulariza melhor o ciclo menstrual, porque às vezes as pessoas com obesidade têm dificuldade de menstruar. Então, você volta a regularizar. E os homens aumenta a testosterona, porque homens com obesidade podem ter o seu nível de testosterona mais rebaixado. Porém, os ginecologistas hoje têm estudado um fenômeno que é o uso das canetas e contraceptivo oral. O uso das canetas, por manter esse bolo alimentar mais tempo, quando você toma o contraceptivo oral, o anticoncepcional oral, talvez a absorção possa ser errática. E aí, tomar cuidado, porque se você não absorve adequadamente o anticoncepcional, pode ter alguma falha. Então, o que eles estão orientando? Sempre falar isso para o paciente, sempre ter o cuidado com isso e ter o uso desse anticoncepcional longe dessa refeição. Então, isso também ajuda. A questão de estipular, então, os horários exatos para que essa absorção seja melhor no organismo. Seja melhor possível, exatamente. Perfeito. E sobre perda de massa muscular, já que a gente fala de emagrecimento, né? As canetas emagrecedoras podem causar também essa perda de massa muscular? Podem causar. Que é o que a gente não quer, né? Queremos a perda de gordura, verdade. não de massa magra. Só que também não é direto, não é um efeito direto. Quando a gente emagrece, não tem como a gente emagrecer só aquela gordurinha localizada chata que a gente quer. A gente emagrece tudo. A gente emagrece a parte de gordura no corpo, a gente emagrece a parte de gordura dentro das vísceras, né? E a gente também perde um pouco de massa magra e água. E como fazer para que isso não aconteça? O envelhecimento já vai fazer a gente perder mais massa magra. As canetas emagrecedoras, quando a gente perde tudo, pode ser que arrisque a gente perder um pouquinho de músculo. Então, a primeira coisa, a gente ter uma boa alimentação, rica em proteína de boa qualidade, que é o tijolinho para a gente formar o músculo. A segunda coisa, tá sempre hidratado. A terceira coisa, exercício resistido, musculação para o pessoal que usa a caneta emagrecedora, importantíssimo para manter essa massa magra. E claro, tudo isso, gente, com uma boa orientação, né? Uma orientação de um educador físico que possa ajudar a gente a ter um circuito de exercício resistido adequado, uma orientação nutricional para ver a porcentagem e a gramagem de proteína que a gente vai precisar. Cada um precisa de um pouco, não é? E esses 3 fatos aí que eu te falei, hidratação, proteínas e exercício resistido, pode ajudar a manter a massa muscular nas pessoas que estão precisando usar o medicamento e, claro, né? Vão ter a chance de perder músculo. Claro. Muitas perguntas para você no @Gazeta Mulheres. Oba. A primeira delas é da Alessandra Paixão. Ela é bariátrica há 5 anos e ela reganhou peso. Ela disse que ganhou 10 quilos. Ela disse que a médica receitou as canetas para ela. Ela ainda não usou. Será que ela tem resultado também com elas? É uma medida interessante ou não? Super legal essa pergunta. Olha, Sandra, na verdade, o que a gente tem visto hoje é que pode existir um reganho de peso em qualquer tratamento para a obesidade, né? Ela é uma doença crônica, como eu disse. Então, mesmo os remédios orais, as canetas, até a bariátrica, a gente vê que pode haver um reganho de peso. E sim, nós estamos usando os agonistas GLP-1, né? As canetas, para quem teve um reganho de peso na cirurgia bariátrica e também para pessoas que têm muitas alterações de glicemia, de açúcar no sangue. Então, sim, a gente tem usado e tem alguns estudos, inclusive, com bons resultados, desde que também não se esqueça da boa alimentação, bom sono, essa combinação de exercícios, enfim. Esse pacote é inegociável. Esse pacote completo, é. Roseli te pergunta sobre lipedema. Ela tem. E ela pergunta se a caneta é indicada e ela também é obesa. Para a obesidade, a gente tem a indicação da caneta, né? Todo mundo que tem obesidade ou todo mundo que tem diabetes tipo 2 ou quem tem sobrepeso, que a gente chama com complicações, uma pessoa que tem o diabetes, que tem hipertensão, que tem a dislipidemia, essas pessoas têm indicação do uso dos agonistas do GLP-1 ou do GIP, né, que é o que a gente tem hoje para as canetas emagrecedoras. O lipedema, ele é muito complexo.
sabe, na sua fisiologia, na sua fisiopatologia. Então, da parte de obesidade, ele vai responder. Mas do restante, né, que envolve inflamação, né, envolve retenção de líquido, envolve às vezes até dificuldades venosas, aí a caneta não tem ação. Perfeito. A Rosa te pergunta sobre colesterol. Ela ouviu que as canetas ajudam no controle do colesterol. É verdade isso? Na verdade, é aquela resposta indireta, né? Quando a gente perde peso como um todo, todas as outras complicações melhoram. Então, se você é uma pessoa obesa e uma pessoa com hipertensão, sua hipertensão vai melhorar. Uma pessoa obesa com dislipidemia ou alteração do colesterol, com certeza o seu colesterol também vai melhorar, o seu diabetes também vai melhorar, né? Então a sua apneia do sono vai melhorar. Então a gente tem aí um conjunto de comorbidades, de doenças mais complexas que acompanham as pessoas com obesidades e com diabetes, que vão melhorar sim com a perda de peso. Para finalizar a pergunta da Paloma, ela diz o seguinte: usar a caneta para emagrecimento sem ter diabetes pode a longo prazo desencadear diabetes? O diabetes também é muito complexo, né? São muitas coisas que desencadeiam. Então, a gente tem dois grandes princípios. Um é genético, né? Mesmo tipo 2, tem um pouquinho de genética, e o outro é o ambiente. Então, usar a caneta, se você for apenas uma pessoa com obesidade ou sobrepeso com complicação, mas que essa complicação não seja o diabetes, você tem indicação e vai melhorar. O diabetes em si, você usar um medicamento não faz você desenvolver a doença diabetes, tá? Agora, o que ela precisa entender é que você precisa ter a indicação para o uso correto da caneta. Mas o uso de um medicamento como esses, nenhum dos três desencadeia diabetes. Eles são utilizados para o manejo do diabetes, inclusive. Ou seja, nós temos que usar com muita responsabilidade as canetas. É uma excelente ferramenta, mas não é para a gente sair usando só porque quer caber numa calça jeans nova, certo, doutora? É isso mesmo, Pamela. Prazer em recebê-la mais uma vez aqui Obrigada, conosco. Viu? E você encontra mais informações no @ADJDiabetesBrasil. @ADJDiabetesBrasil. Até breve. Até breve, obrigada.